Olá pessoal, tudo bem? Professor Cecílio de Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola. Nós estamos estudando função do segundo grau, representação gráfica. Não esqueça de deixar seus comentários no final do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos para a gente poder aí compartilhar o conhecimento com mais pessoas, tá legal? Esse exercício aqui nós vamos continuar estudando da seguinte maneira. Primeiro, fazer as pazes com Bhaskara. Por quê? Porque nós vamos atrás de 4 pontos para construir essa curva aqui, tá legal? E como o coeficiente A aqui é positivo, nós já sabemos que a curva aqui tem a abertura para cima, concavidade voltada para cima, certo? Ok, então, primeiro passo, nós vamos atrás dos pontos A e B para saber se essa curvinha toca o eixo X ou não. Então, nós sabemos que todo ponto é conformado ou constituído por um par de números, que é chamado par ordenado. Primeiro a letra X, depois o Y. Nós vamos ligar esses pontos nos eixos, certo? Tá. Então, para saber se ele toca o eixo X, desculpa, nós precisamos então zerar o Y, porque esse f de x nós temos comentado que é a maneira sofisticada de escrever o y, porque o y é calculado em função do x. Portanto, para saber se esse ponto, se esse gráfico toca o eixo x, lá no eixo x nós estudamos que o y é zero. Então nós vamos transformar aqui, ó, pegar essa função e colocar igual a zero. Ao fazer isso, nós transformamos a função numa equação e aí Bhaskara nela, certo? Separe os coeficientes ABC. Professor, eu tenho dificuldade de entender quem é o coeficiente. Bom, cada equação tem uma partinha chamada de termo. Então aqui vai ter o ax ao quadrado, é o primeiro termo, mais o bx, segundo termo, mais o c. É o que caracteriza uma equação de segundo grau. Nós vamos pegar esses números que estão ao lado do x aqui, de cada terminho e o outro sozinho. Então, o coeficiente A aqui ó, é 1, o coeficiente B também é 1 e o C aqui é 6, correto? Desculpa, menos 6, né? Pode esquecer aqui, ó, menos 6. Já coloquei aqui, tá vendo? Um erro de digistração aqui, ó. Então, ao fazer isso, ó, separar os coeficientes, nós vamos calcular o delta. O delta nós já escrevemos para você, fiz uma aula especial para dizer, para explicar como é que surgiu, né, a fórmula do Bhaskara. Então vamos lá substituir. Quem é o B? 1. É só substituir, ó. 1 ao quadrado menos 4 vezes o 1, olha só, vezes o C, ó, menos 4. Bom, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1. Cuidado agora aqui, multiplicação, menos 4 vezes menos 6, na multiplicação sinais iguais, mais 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, 25. E a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. É o mais 5 e o menos 5. Nós temos estudado isso para entender esse mais ou menos aqui no Bhaskara. Por que mais ou menos 5, professor? Porque menos 5 vezes menos 5 é 25. E 5 vezes 5 também é 25. E a raiz quadrada é isso, tá? Bom, vamos lá então calcular agora aqui os dois valores, né? Já que o delta é positivo, nós temos aqui duas raízes. Então vamos lá? Ok. O oposto de B, se o B é positivo, fica negativo. Mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos 5, dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Bom, professor, agora eu quero saber quem é o x1 e quem é o x2. Então, olha que interessante. Vamos fazer o seguinte, olha, separa os dois. Como assim, professor? Põe aqui, ó, menos 1, menos 5. E aqui, ó, menos 1 mais 5, porque o menos 1 está adicionando e subtraindo 5. Dividido por 2, dividido por 2. Aí você faz o cálculo normal. Ó, menos 1, menos 5, menos 6. Menos 6 por 2, menos 3. E aqui também, dá uma olhada, ó, menos 1 mais 5 dá 4. 4 por 2, 2. Pronto. Então, professor, quem é o menor? O menor eu vou chamar de x1. Por quê? Porque nós vamos chamar de ponto A, ó, o menos 3 e 0, quem está mais para a esquerda. E o x2, o ponto B, 2 e 0. Mas é só um detalhe. Então, olha só que legal aqui. Então, delta igual a 25. Importante essas informações para a gente continuar. Delta igual a 25.
ponto A, menos 3 e 0, ponto B, 2 e 0. Vamos lá continuar agora aqui. Então, escrever essas informações importantes aqui. Ó. Delta igual a 25, o ponto A, menos 3 e 0, ponto B, 2 e 0. Bom, nós já sabemos então que esse gráfico toca duas vezes o eixo X. Está faltando agora amarrar esse gráfico no eixo Y, que é o ponto C, e saber o limite da curva, que é o ponto V. Então, vamos lá então agora. Professor, o que eu faço então? O ponto C vai ser sempre 0 e o coeficiente C. Põe aqui, ó. Por quê? Porque é o seguinte, olha, se você chamou o y de 0 e encontrou o menos 3 e o 2, que toca o eixo X, agora nós vamos fazer o contrário. Qual é o valor do y, que é o f de x, porque nós sabemos que o f de x aqui está representando o y, quando o x for 0. E ao fazer isso, ó, dá 0 ao quadrado, mais 0, menos 6. E a 0 ao quadrado dá 0, mais 0, 0. Sobrou quem? Sobrou o menos 6. Então, que é o ponto 0 e menos 6. Tá, já sabemos que toca o ponto A em 2 pontos, que sempre vai tocar o eixo Y, desculpa, que toca o eixo Y em 2 pontos, dos pontos A e B, que toca o eixo Y no ponto menos 6, está faltando agora as coordenadas do vértice. Então, x do vértice, oposto de B por 2A, y de vértice, oposto de delta por 4A. Nós já estamos fazendo uma sequência legal para você entender, para calcular rapidinho, tá? Então, x do vértice, o oposto de B, o B é quem mesmo? O B é 1, ó. Então, o oposto de B, menos 1. E o A também é 1, só que aqui é 2 vezes 1, 2. Ó. Então, o x do vértice, menos 1 meio. Tá, e agora, professor? Então, porque na verdade é assim, professor, eu não quero fazer a fórmula. Você vai ter que pegar a média aritmética. X do A mais o x do B, menos 3 mais 2 dá menos 1. Divide por 2, menos 1 meio. Por que é legal você saber isso aqui? Ó? Porque agora, se você não souber essa fórmula aqui direto, você vai ter que colocar lá no f de x, você vai ter que calcular qual é o valor do y quando o x for menos 1 meio. E aí você vai substituir aqui, vai dar fração, certo? E aí você tem medo de fração, apesar que dá para fazer. Então vai ficar aqui, ó, vai ficar menos 1 meio, olha só, ao quadrado, mais menos 1 meio, estou trocando o x por menos 1 meio, menos 6. E aí, olha o que vai acontecer, olha o trabalhão todo, ó. Menos 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto positivo. Menos 1 meio, aqui ó, certo? Menos 6. Aí o valor do y do vértice vai ser igual a MMC, que é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 por 4 dá 1 vezes 1 dá 1. 4 por 2 dá 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 4 por 1 dá 4 vezes 6 menos 24. Então observe que o y do vértice vai ser 1 menos 4 menos 1, menos 1 menos 24 dá menos 25 quartos, que é exatamente isso aqui, ó. O y do vértice é igual ao oposto do delta, menos 25 por 4. Que se dividir bonitinho, só para você saber, ó, vai dar menos 6,25, certo? Professor, e o que eu faço agora? Nós vamos colocar tudo isso aqui lá no gráfico, ó. Então, o ponto C é 0 e menos 6. E o ponto V, o x é menos 1 meio e o y menos 25 quartos. Então, x do vértice, menos 1 meio, menos 25 quartos. Vamos resumir tudo aqui, tá? Ó, menos 1 meio, menos 25 quartos. Ponto C, 0 e menos 6. Aqui, ó. 0 e menos 6. O ponto A, menos 3 e 0, menos 3 e 0, e o ponto B, 2 e 0. Pronto, são os 4 pontos que nós estamos atrás. Vamos colocar isso no gráfico então. Ponto A, eixo x menos 3. Menos 3 está aqui. Ponto B, x2. x2 está aqui. Ó. Ponto C, 0 e menos 6. 0 menos 6 está aqui. E o ponto V, menos 1, ó, menos 1, e um pouquinho para baixo do 6, ó, 6 e 25. Esse é o ponto V. Então, nós temos aqui ó, o ponto A, o ponto B,
o ponto C e o ponto V. Agora vamos traçar o gráfico. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui deixa aqui no marca-texto. Para ficar um pouquinho mais grosso. Então o gráfico está descendo, ele vem descendo aqui, ó. Ele vem descendo, desce, sobe, passando lá no B. Ó, essa é a representação gráfica desta função, tá vendo? Ele passa pelo C, desce um pouquinho e sobe. Não esqueça então de entender o seguinte: você precisa conhecer lá a fórmula do Bhaskara, treinar direitinho para a gente compreender para cá. Porque lá, quando você resolve x1, x2, está encontrando lá os pontos que tocam o eixo x. É legal você saber isso, tá bom? Você vê que é possível fazer, compreender, se concentrar bonitinho, foco nos estudos, eu acredito em você. Juntos aí nós podemos aí compreender coisas mais complexas daqui a pouquinho, tá legal? Então, esses problemas serão contextualizados depois e aí você vai entender porque que é bem simplesão mesmo, desde que você se concentre e treine a resolução na forma de Bhaskara e juntos nós podemos fazer mais exercícios, tá legal? Bons estudos, até a próxima aula, tchau!